Bom, comigo estão o Walter Maierovitch e também Thales Faria. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Professor, e essa explicação é, do Toffoli, né, do Dias Toffoli? Ele precisou explicar o voto. O argumento dele utilizado, qual a avaliação que você faz? Bom, fato é que está formada a maioria pela descriminalização da posse de drogas para o consumo próprio. Falta definir exatamente qual que é a quantidade, né? Na prática, o senhor acha que vai mudar alguma coisa, professor? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Acho que muda muito e atenção para muito melhor, muito melhor. Rapidamente, com relação ao voto do ministro Toffoli, a gente tem que pensar o seguinte: ele deu o voto na sessão anterior e precisou explicar nessa. Então, tá muito, é muito difícil de se entender alguém que precisa explicar um voto. E pelo voto dele, ele diz que a lei, nunca ouvi ninguém escrever isso, falar nisso, mas que a lei de 2006 não criminaliza o porte para uso lúdico, recreativo de nenhuma droga. Bom, mas não vamos perder tempo com o Toffoli. Vamos ao importante. O importante, Diego e Thales, e a gente estava falando há pouco, eu e o Thales, é o quê? Em primeiro lugar, entender, como fez o Supremo na sua maioria, que essa não é uma questão criminal. Essa é uma questão de saúde pública. Essa é uma questão que diz respeito à intimidade, à privacidade. Portanto, não pode ser criminalizada. E o Supremo, seguindo Portugal, onde, depois da lei, depois da legislação e das políticas impostas há mais de 20 anos, em Portugal houve um decréscimo de consumo de drogas. Então, seguindo Portugal, e de acordo com a Constituição e com a interpretação da lei, que não é essa que o Toffoli deu, o que acontece? Há, se não há criminalização, continua a haver a proibição, mas como infração administrativa. Infração administrativa, evidentemente, não é infração criminal. Por exemplo, Diego, eu parar o meu carro numa fila dupla, num local proibido, eu vou receber uma multa de trânsito, que é uma multa administrativa. Não se trata de matéria criminal. Daí o grande avanço e coloca o Brasil, embora tardiamente essa ação tramitou há vários anos, como tendo uma legislação humana, humana em primeiro lugar, e em segundo lugar, uma legislação progressista e adequada aos tempos. O Diego, só para a gente falar com os ouvintes, tentativa de suicídio é crime? Não. Uso de droga para uso lúdico, recreativo, que faz mal à saúde, é crime? Não, porque nessas duas hipóteses a pessoa é vítima de si própria. Aquele que usa drogas é vítima de si próprio. É a doutrina americana da victimless. E não se pode criminalizar aquele que é vítima do seu próprio, da sua própria atuação em razão de uso de uma droga que causa lá malefícios. O segundo ponto, e me parece fundamental, é exatamente esse. É uma infração administrativa. Continua proibido? Continua proibido, mas não é criminal. É uma questão de saúde pública. Se a gente der uma olhada, isso eu já terminei um artigo, só estou esperando a decisão do Supremo para colocar, mas se a gente der uma olhada e entrar no ano 1659, nós vamos ter uma senhora que virou santa da igreja católica, é a senhora de nome, a santa, né? Hildegarda, da cidade de Bingen, na Alemanha. Essa é uma santa. E o que ela fazia? Ela
escreveu em 1119 sobre os benefícios da maconha. E ela era uma santa que foi usado um jargão de sacristia, foi elevada, glorificada aos altares. Por quê? Porque ela tinha visões, alucinações, mas ela não escreve que fumava maconha, mas que consumia maconha. Então, veja, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que os próprios fundamentalistas religiosos ficam sem argumento quando se entra o quê? Numa questão pessoal, numa É, questão privada. pois é. A gente vê que, na verdade, eles usam da retórica, né, da Bíblia, por exemplo, para falar sobre essa situação. A gente sabe, né, Thales, que é algo multifatorial, né? Envolve saúde, envolve segurança, envolve tantas questões, saúde mental, né? A questão do abuso de drogas, mas, infelizmente, a sociedade, né, não trava a discussão da maneira correta, né? Que é ouvindo realmente as posições científicas. É claro que não é, nenhuma decisão é fácil nesse sentido, né? Mas a gente ainda caminha numa superfície, né? Quer dizer, em algo muito raso, sem se aprofundar nos assuntos, ainda com muitos dedos, né? Pisando em ovos. Fato é que pisando em ovos também ficam os ministros, porque no Congresso há quem entenda que eles estão entrando na seara que não é a deles, né, Thales? Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, professor Walter. Bem, o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, estava dando uma coletiva agora há pouco e já se colocou contra a decisão do Supremo. Mas disse, aquela forma dele falar, né? Ah, decisão da Justiça a gente cumpre, mas cabe à Justiça interpretar as leis e cabe ao Congresso fazer as leis. Então, a gente, em discordando, a gente vai trabalhar a lei. Eles vão ainda insistir numa mudança na lei capaz de. Eu acho complicado. Acho complicado porque o Supremo está dizendo que é inconstitucional. Então, mesmo que o Congresso venha fazer uma lei, o Supremo vai dizer. E a impressão que eu tenho, e aí é importante, por isso que um dia como hoje, você ter aqui um especialista como o professor Walter é fundamental. Fundamental. Por quê? Porque eu acho que o Supremo coloca essa questão quase como coloca como uma cláusula pétrea. Se é cláusula pétrea, aí não adianta nem o Congresso fazer uma emenda constitucional, porque aí o Supremo vai dizer, não, não serve porque é cláusula pétrea. Não pode mudar uma cláusula pétrea da Constituição. Então, primeiro eu gostaria de saber do professor Walter se é mesmo uma cláusula pétrea. Aliás, já aproveitando o professor Walter está aqui, está uma confusão muito grande, né, por causa do Toffoli ter confundido tudo isso, está muito grande a confusão nas interpretações do que foi decidido lá. Também foi liberado o porte para todas as drogas, ou eu estou enganado? Só maconha, né, professor? Apesar dessa confusão que fez o Toffoli, e certamente pelo voto do relator, mas o relator, que é o ministro Gilmar de Mendes, depois ele mudou da posição, porque foi alertado pelo ministro Barroso que aquilo era um recurso extraordinário de alguém que estava condenado pelo artigo 28 da lei de drogas. Tá? Então, era porte para uso próprio, para uso lúdico, recreativo. Então, o pedido era claro e determinado, não se podia sair do quê? Da maconha, que Ah, a maconha era a matéria. E aí o Gilmar Mendes mudou o voto e ficaram na maconha. Aí o Toffoli, sempre muito confuso, falou em liberar tudo, mas isso está fora do julgamento. O que está no julgamento é a interpretação do artigo 28, ou seja, o uso lúdico recreativo
da maconha por causa do caso concreto ser de maconha. Um outro ponto em que você levantou, e bem, como sempre, Thales, é o seguinte: onde colocar algo na Constituição para derrubar essa decisão do Supremo? Então, Diego, tá a ideia e existe já um projeto protocolado que coloca no artigo 5º, cláusula pétrea, o seguinte, Thales, você está bem sentado, eu acho que todos vão tomar um susto, porque isso é inacreditável. Eles vão colocar no artigo 5º, ou pretendem colocar, isso vai à votação e tal, o que eles pretendem entrar numa cláusula pétrea para dizer que o porte de maconha para uso pessoal, recreativo, lúdico, atenção, qualquer que seja a quantidade, é ato criminoso, é crime. É. Agora, veja, qual é a missão do Supremo? A missão do Supremo é ser um guardião da Constituição. Então, essa história de que o Supremo está entrando em seara alheia, ou seja, está, aspas, roubando a atribuição do parlamento, não se sustenta. O que ele está declarando é uma ação em recurso extraordinário, em que ele é chamado a declarar se é constitucional ou não, exatamente na função dele, principalmente na função dele. Então, o que se vê é uma conversa mole, inclusive aí, de pressões religiosas, e o Diego até lembrou, acabou de falar, tem gente que se sustenta na Bíblia. Como eu estou cansado de ouvir isso, eu diria o seguinte, e com base, não fui eu que apurei, tá? Com base em vários estudiosos do tema e ainda de teologia. Diego, Oi. veja o que diz a Bíblia, atenção, a Bíblia diz o seguinte: Deus, isso está no Eclesiástico, Deus fez crescer nos campos as ervas, com o poder de curar, que um homem sábio deve saber usar. A cannabis já foi mencionada pelo grande historiador Heródoto. Antes de Cristo, ele fez um levantamento, inclusive, sobre costumes de povos. Eu escrevi isso ontem no UOL. Então, veja, uma questão antiga dos próprios campos que fornecem. E ainda tem essa santa de quebra, que muita gente, sem o devido respeito, eles falam que é a santa da maconha, né? Não, na realidade, era uma que fazia o uso da maconha e sentia aí o quê? Sentia visões, alucinações, É. mexia com o componente psíquico. A Mas realidade então, aqui... professor, Oi, então diga se lá, o Thales. Congresso mexer no artigo 5º, vai estar tentando mexer numa cláusula pétrea e o Supremo vai declarar que isso não pode. Antes do professor responder, vamos ver o que disse o presidente do Congresso agora há pouco, Rodrigo Pacheco, o senador falou, o Thales até comentou, vamos ver. Nós materializamos esse projeto numa comunhão entre executivo e legislativo para resolver esse problema. Em linhas gerais, a possibilidade de entrega de ativos dos estados para amortização e pagamento da dívida com a União, diferentemente Pessoal, vem do que pra foi cá, vinculado em algum porque... momento que isso não Vem pra cá, a gente tá falando, a gente separou o momento errado da fala do Pacheco. Responde, professor, depois a gente coloca no ponto certo, por favor. Vamos pensar bem. A cláusula pétrea decorreu do quê? De uma Assembleia Nacional Constituinte. Exato. E se isso for colocado, tá, por emenda constitucional, o Supremo vai simplesmente falar: olha, isto aqui, as cláusulas pétreas legítimas são essas. Se colocar uma emenda sem Assembleia Nacional Constituinte, não vai dar. Isso vai ser a resposta. Mas, o Diego,
Posso trazer um dado aqui que me parece importante para a Diga. gente ver a dimensão da coisa? Posso? Claro. É rapidinho. Segundo o Observatório de Drogas da União Europeia, no mundo ocidental, atenção, no mundo ocidental, são mais de 30 milhões de usuários de maconha, sendo que 100 milhões já experimentaram uma vez na vida. Como dizem os jovens, já deu um tapa, né? Agora, se a gente pensar no maior consumidor do mundo, nós temos os Estados Unidos com 14 milhões de usuários de maconha. E entre aqueles que usaram uma vez na vida, aqueles que experimentaram, tem até aquela velha fórmula de que, olha, eu experimentei, mas não traguei. Bom, mas dentre esse grupo dos que deram o tapa, como dizem os jovens, nos Estados Unidos, são 70 milhões de usuários, uma vez só. Então, veja a quantidade, veja o que existe a respeito. Existe ainda o quê? Uma luta entre proibicionistas e progressistas e humanitários. Nos proibicionistas, o que eles têm a nos mostrar? Convenção da ONU, por exemplo, que disse que em 40 anos iria eliminar todas as plantas psicoativas. Veja, da papoula sai o quê? Da papoula sai um produto médico fundamental, que é a heroína. Da cannabis sai o quê? Diante desse atraso de proibicionismo, isso atrasou cientificamente. A maconha é terapêutica, tem inúmeras propriedades e gera resultado. Veja a epilepsia, por exemplo. E a coca é andina. Ela é mascada pelos indígenas para suportar as alturas, a falta de oxigênio. Então, por essa convenção da ONU, que terminou os 40 anos em 1989, e felizmente não se fez absolutamente nada, era um caminho do proibicionismo. Vamos pensar na lei seca dos Estados Unidos, do alcoolismo, que a proibição gerou o quê? Gerou o crime organizado do que a Cosa Nostra ciclo norte-americana potentíssima, onde a família Kennedy ganhou muito dinheiro, fez fortuna. Por quê? Porque eles conseguiram uma declaração do Ministério da Saúde que o gin era terapêutico, então podia vender. E se vendeu de monte gin. Por quê? Porque era terapêutico, e na realidade era nada, era para pileque, para beber. Então, veja que o proibicionismo nos trouxe tudo isso. O acaso de se criminalizar, de se colocar alguém carimbado como criminoso, que vai perder um emprego, que as pessoas, olha, esse aqui aspas, é maconheiro. Então, no ponto de descriminalizar as pessoas, a gente viu, Diego, em matéria da Folha de São Paulo, a distinção. Eu estou chamando isso no meu artigo de hoje de apartheid. Por quê? Porque no apartheid, a mesma lei vale diferentemente para o cidadão. E coloca o caso da maconha, e a Folha mostrou isso. O cidadão de pele diferente, quer seja preta, quer seja amarela, do tratamento do de pele branca. Este é traficante. Com a mesma quantidade, ele vai preso em flagrante e vai para a cadeia como traficante. E o branco faz o quê? O branco não. O branco é usuário e não vai para a cadeia. Então, esse apartheid que nós temos, e pouca gente fala nisso, eu estou levantando essa questão na matéria, existe. Então, o que a gente vê sob o aspecto do proibicionismo? O atraso, o fundamentalismo. E o que a gente vê no caminho progressista? Uma preocupação humanitária de se estabelecer o quê?
pelo conhecimento, olha, a droga faz mal, por medidas de tratamento, por medidas adequadas e sempre em respeito à privacidade e à intimidade. Isso são os progressistas. E o que nós vimos da decisão do Supremo? Que por maioria, e vimos os votos aí, ainda jurásticos, né, do Zanin, agora esse último do Fux, hoje que foi uma coisa assim assustadora. Falando nisso, professor, há muita hipocrisia nisso tudo, né? Porque tem gente que enche a cara, pega o volante, mata um monte de gente e o álcool é uma droga liberada. Vamos ver